Estamos ao vivo em mais um episódio, esse é o número 24 do Podcast Propósito, um podcast que eu criei. Era um sonho antigo desde 2020, a gente conseguiu subir no ar em 2024. E esse é o nosso episódio número 24 e eu priorizo trazer mentorados, mentores e parceiros de negócio. Normalmente vai ser uma dessas 3 pessoas que vão estar aqui comigo. Hoje é uma mentorada, uma pessoa muito especial que eu conheci esse ano e que ela ajuda muito mulheres que querem acessar um nível muito poderoso na sua vida. E vocês vão entender um pouquinho mais agora nessa conversa que a gente vai fazer com a Bárbara Zanata, que é empresária há 24 anos, fisioterapeuta, ecoterapeuta, equitadora. Então, ela é especialista em te levar ao próximo nível. Então, uma mulher que está cansada ali de ser boazinha, que não conquista grandes coisas na sua vida, a gente vai entender hoje como que a gente vai resolver esse problema. Então, Bárbara, obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Vai ser um prazer ficar os próximos minutos aqui contigo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Espero que possamos levar essa mensagem aí para muitas mulheres deixarem de ser tão boazinhas. Tem uma frase aqui que às vezes eu acho que definição nos resume muito, né? Mas essa é uma das frases que ajuda a definir a Bárbara, que eu gosto muito, que ela é treinadora de mulheres e especialista em empoderamento emocional. O que é isso aqui? O que é esse empoderamento emocional? Então, o que somos sem as nossas emoções, né? Na verdade, acho que no dia a dia o mais difícil é controlar essas emoções. E elas vêm antes de tudo, né, Eduardo? Porque a gente vê aí, fala sobre vendas, fala sobre motivação, fala sobre produtos, fala sobre mercado de trabalho, médicos, advogados, engenheiros, uma faculdade inteira e que ninguém ensina como controlar essas emoções. Então, eu gosto muito desse termo aí, empoderamento Sim, emocional. muito bom, empoderamento emocional. O mundo mudou muito rápido nos últimos anos, nas últimas décadas. Teve todo um movimento de revolução industrial, onde existia uma rotina familiar e, e aquela rotina mudou muito quando a maioria dos homens, naquele momento ali, precisou ir para uma rotina de 10, 12, 14 horas fora de casa e chegava em casa depois desse dia. Então as dinâmicas mudaram muito. Depois, passado algumas décadas, esse movimento também aconteceu com as mulheres, onde além de ter toda a sua rotina, elas também começaram a sair de casa uns anos depois para fazer esse mesmo processo, de passar o dia inteiro fora, só que com responsabilidades maiores ainda, né? Normalmente com mais tarefas do que os homens tiveram ali naquele momento. E aí a mulher aprendeu. Eu quero saber se isso está certo, se está errado, qual é a tua opinião? A mulher aprendeu a ser uma mulher maravilha. De ela sai, resolve tudo, bota uma mochila enorme nas costas e sai resolvendo tudo. E aí? Então, existem muitas nuances aí nesse contexto de Mulher Maravilha. É como se fosse obrigatório para as mulheres dar conta de tudo. Então, vem mais ou menos por aí. Há muito tempo atrás, nós precisávamos cuidar de casa, do marido e das coisas ali do lar. Quando a mulher teve que ir para a rua, ela ganhou, então, todas as funções também do homem. Além disso, a gente tem uma evasão aí, né? Escolhemos, a gente brinca com o dedo podre, então veio o divórcio. Muitos homens saem de casa também depois que não dão conta. No meu contexto, eu trabalho na ecoterapia com crianças com deficiência. Então, isso é muito comum. Um pai, um marido abandonar o lar quando uma criança vem com deficiência aí para esse núcleo familiar. Então, juntando tudo isso, a mulher acabou tendo que dar conta de tudo, né? Então a gente tem as mulheres que têm um relacionamento ruim e que têm que dar conta de tudo e do marido,
A gente tem as mulheres que não têm o marido, mas tiveram, então tem todo um contexto familiar e mais o trabalho. E a gente tem a que não tem ainda uma família, que ela não sabe ainda nem para onde ela vai sozinha, porque isso também acontece. Sim. Antigamente, uma mulher de 20 anos, ela já tinha que estar comprometida, ter um casamento, uma família, senão ela já estava encalhada, E já né? tava com filho, E com pra 20 anos. gente, mulher, ficar pra titia era um problema. Hoje eu vejo mulheres aí com 37, 40 anos que ainda não casaram, que ainda não tiveram filhos, que nem sabe se vão querer ter ou não. E tem que dar conta de tudo. Então, no resumo da ópera, Eduardo, a mulher tem que dar conta de qualquer jeito. Ou com família, ou sem família, ou sozinha. Mas eu vejo muitas mulheres muito perdidas em todos esses contextos. Claro, na mídia social, bonitinha, arrumadinha, né? Isso. Posando lá do lado do marido, ou então posando de eu não preciso de homem, É bem comum. eu dou conta. Mas no fundo, são mulheres perdidas. Eu acho que essa é uma palavra muito, muito comum no meu dia a dia, quando eu converso com mulheres, é o que eu mais escuto, assim, perdidas. Elas não sabem nem quem elas são, nem para onde elas vão, e muito menos o que é papel delas fazer ou não. E tu acredita que a gente precisa dar qual passo para resolver isso, assim? Tipo, ela precisa de uma terapia, ela precisa, sei lá, de repente olhar para dentro e se conectar com a sua identidade, saber quem é essa mulher que tá ali por trás daqueles desafios. Porque desafios todos nós temos, os homens, as mulheres, os jovens, os adultos e os já mais maduros, né? Todos nós, cada um tem um desafio vivendo naquele momento. E se a gente pensar agora nesse tema da live, né, mais focado nas mulheres, essa mulher adulta, essa mulher de 30, essa mulher de 40, que tem de repente ali que olhar para algum lugar. Que lugar é esse? Como que ela vai fazer essa conexão com a identidade dela para saber quem ela é? Então, hoje nós temos muitas terapias, né? De alternativas, psicólogos, enfim, é uma infinidade de terapias. Mas eu acredito que o treinamento ele é diário, sabe? Essa mulher, ela precisa olhar para ela todos os dias, o tempo inteiro. E isso é constante. Então, não tem como eu ter uma psicóloga que eu vou lá fazer uma sessão uma vez por semana, online, presencial, não importa, né? Ou algo só que eu vá fazer pontualmente, porque isso precisa ser diário. Sim. Então, eu vou puxar lá para o universo dos negócios do Mindset. Né? A gente está falando de mentalidade. A gente precisa transformar a mentalidade dessa mulher. E isso não vai acontecer só com uma terapia. O start vai ser com uma decisão. Decidir. Eu quero. Só que mulheres que estão ouvindo devem saber quantas vezes a gente decidiu emagrecer 10 quilos. Quantas vezes a gente decidiu fazer uma dieta e ir para academia e quantas vezes a gente não foi, porque priorizou outra coisa. Então, existe um problema aí nesse caminho. Quando ela decide e ela não vai, ou ela falta um dia, ela se sente uma fraude. Então, é muito fácil de muitas vezes ela se perder e deixar a vida levar ela. E aí ela continua indo para onde a vida levar. Aonde o marido levar, o namorado, bom ou ruim, ou os filhos, ou os negócios, ou o dia a dia, e ela é engolida por isso. Então, precisa voltar, né? É mais ou menos como ter um mentor, né, Eduardo? Eu posso falar isso de ti. Eu escolhi o Eduardo por isso. É aquela pessoa que é tapa na cara e é isso aí mesmo. Não, você não tá fazendo isso, você tá com um problema aqui. Resolve esse problema aqui que você tem que fazer. E essa identidade, esse olhar da mulher para ela tem que ser diário. Todos os dias ela tem que olhar. Ela tem que decidir o que ela quer. Isso tem que ter um desejo ardente. O desejo ardente como de ficar rico, como de construir um negócio, como um casamento, que é um desejo ardente da maioria das mulheres, mas precisa ter um desejo ardente de saber quem eu sou, o que eu aceito, o que eu não aceito, para onde que eu vou e quem vai comigo, quem vai valer a pena eu levar comigo. E isso é um desafio. Eu não acredito que uma terapia de uma vez na semana vai conseguir fazer isso funcionar. Eu acredito que ajude, mas eu preciso decidir e eu preciso todos os dias reforçar isso de alguma forma, né?
Se eu preciso de todos os dias, eu preciso possivelmente andar ao lado de mais mulheres que estão nesse desafio. Porque olha só, a gente falando que, e eu concordo, que tudo começa na tomada de decisão, que normalmente precede de uma elevação de consciência. Eu, saio daquele buraco, olho, eu decido fazer isso aqui. E aí que tem um longo debate de livre-arbítrio ou não livre-arbítrio, né? Porque eu decido emagrecer 10 quilos, no outro dia eu já não tô mais lá. Ué! Sabe? Tipo, mas não é. A gente sabe que tá, beleza, a decisão é minha. Mas a continuação, ela depende de mais fatores. Então eu concordo contigo. Então quando a gente vai para esse próximo passo do tive a consciência, tomei uma decisão, percebo se é comigo ou se não é, vou numa terapia que acredito que ajuda bastante a fazer esse processo, mas não é mágica de fui lá, sentei na frente da minha psicóloga e saí com todos os problemas. Não é. Ela elevou a consciência, tô trazendo à luz ali coisas importantes na minha vida e eu preciso de mais coisas. Por quê? Porque quando eu costumo. Eu não hoje eu vejo que eu frequento algumas religiões e não pertenço a nenhuma. Mas uma das que eu gosto de frequentar é por causa do ambiente que eleva a minha frequência. Então eu gosto de ir no culto. Nesse culto que eu participo, eu saio de lá tocado. Parece que eu chego mais perto de Jesus Cristo, parece que eu me conecto melhor com Deus, me conecto melhor comigo. E eu saio assim, parece que eu tô protegido, sabe? Tipo, eu tô protegido, eu tô num ambiente, meu Deus, que coisa maravilhosa. E no último culto da semana passada, o pastor falou assim: hoje eu tô tranquilo com vocês, porque vocês estão aqui orando, tá todo mundo se abraçando, tá todo mundo louvando a Deus. A minha preocupação é amanhã. Quando vocês estiverem sozinhos na casa de vocês e começar a vir aquele pensamento. Sabe aquele teu desafio? Então, aquele teu desafio não vai aparecer hoje, ele vai aparecer amanhã. Quando tu estiver sozinho em casa e aquela coisa que você é viciada vai aparecer. Exemplo, viciado em açúcar. Então amanhã quando você estiver sozinho em casa vai aparecer um bombom em cima da mesa. E usando o teu gancho de religião, né? Eu também sou cristã, mas não sou religiosa. E tenho lá os meus princípios cristãos, mas eu não sigo nenhuma placa de igreja. Sim. Mas, de qualquer forma, quando a gente fala disso, a gente também tem que lembrar dos desafios, né? E eles vêm justamente quando tu tá decidido. Então, fui lá na igreja, ou então eu decidi, não, agora eu vou, empoderei, tô animada e tal. Ah, é? Uhum, Então, é aí que vem os desafios, né? Uhum. E no nosso meio das mulheres, isso é muito complicado. Você usou uma palavra ali no meio da tua fala sobre proteção. A mulher, ela busca essa proteção. A gente nasce com isso. Porque são coisas da mulher. A gente quer ser protegida. E aí existem muitos lobos na pele de cordeiro. E eles podem estar sob a forma de um marido, de um namorado, de uma mãe, de um pai, muitas vezes de umas amigas. Então, eu tenho uma psicóloga que vai estar no Supere com a gente, que depois a gente vai falar sobre isso. A Sabrina, e a gente fala todos os dias, muitas vezes por dia, e a gente estava falando sobre isso. Como no nosso ambiente de mulher, é muito difícil uma mulher que chacoalha a outra... chacoalha a outra e fala, pensa, tá no teu propósito? O que tu quer? Vai fazer isso. As mulheres, em geral, elas não colaboram muito nisso, nas amizades. Então, a gente tem esse problema aí no dia a dia da ambiência. E aí, claro, né, eu também sou assídua do Pablo Marçal, fiz a 459 muito tempo, foi muito legal. E mudou minha vida quando eu assisti. Mudou minha vida. Muito a minha mentalidade, assim. E ele falava sobre essas questões das amizades. A amiga da infância deve ficar na infância. Fala isso para uma mulher. Porque as mulheres, elas adoram dizer porque a Ju, porque a Fê, porque a Lei que estudou comigo na 5ª série, porque não sei o quê. E essas pessoas, elas não te ajudam a crescer. Muitas delas são invejosas. E te puxam para aquele momento. Muitas. Antes da tua evolução. Teve uma fala do Pablo, outro dia que eu escutei também, que ele falou assim, essas pessoas sabem muito sobre você. Isso é ruim, porque elas ficam dizendo, você nunca conseguiu, você nunca fez, você não é assim, você não era assim.
E aí, puxando para nossa fala de eu não quero mais ser tão boazinha. Mas você sempre foi boazinha, você sempre foi tão legal. Por que, que agora tu não vai? Por que, que agora tu não pode? Então, a ambiência é muito importante, é fundamental. Só que eu hoje, com 42 anos, não tenho problema nenhum em trocar 100% da minha ambiência. Ai, Bárbara, que ruim. Não, não. Porque na hora que eu mais precisei, a grande maioria dessas pessoas não estavam lá. Então, quem é ruim, né? A gente tem que parar de ficar com essa coisa. Se a gente precisa trocar a ambiência, troca a ambiência. Então, volta lá. Olha para si. Sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Eu não preciso de aprovação das pessoas. Porque eu sei. Né? Quando eu dobro meu joelho lá para fazer minha oração em casa, eu sei, Deus conhece meu coração, eu sei o que eu quero. Então, eu não preciso que as pessoas digam se eu sou boazinha ou não, se eu devo ou não devo. Eu sempre olho para quem fez. Então, se eu quero ser uma mentora de sucesso como o Eduardo, eu vou olhar para o Eduardo. Olha para quem fez, claro. Eu não vou olhar para alguém que está começando agora, que não sabe, que ainda não fez nenhuma mentoria, que não fatura com isso, que não ajuda pessoas, né? Porque quando a gente fala de mentoria, muito se fala de faturamento. Sim. Porque é importante saber do faturamento. Mas é muito mais do que isso. É ajudar. Sim. Um mentor tenha o poder de mudar a vida Isso. de uma pessoa. E quando a gente fala de mulheres, vou puxar para o meu lado. Não que os homens não sejam tão impactantes, mas é que uma mulher, quando tu muda uma mulher que é mãe, tu muda a mulher, os filhos, a nova geração. Se ela é esposa, tu muda o marido, Sim. tu muda a casa. Sim. Então, uma mulher mudada, ela impacta numa sociedade, né? E pronto, ó, eu já falei um monte, se deixar. E aí, duas coisas chegaram na minha mente agora, né? Que é humildade e maturidade. Então, pra gente ter o próximo nível acessado na nossa vida, que pode ser um destrave, que pode ser a conexão com a tua real identidade, que pode ser decidir se conectar com mulheres que estão caminhando na direção que você deseja caminhar, que pode ser se unir com mulheres que estão faturando aquilo que vai gerar liberdade, talvez que você, mulher, queira. Precisa de maturidade e humildade. Muitas vezes a gente não tem a maturidade para ouvir coisas que você falou agora. Ah, mas tem que deixar tua amiga para trás. Ah, mas você não vai se conectar com essa pessoa. Ah, mas você tem que isso, tem que ter a maturidade de entender de que não é um mimimi. Ai, meu Deus, mas não, sem mimimi. Não é o momento de abraçar a árvore. O momento de abraçar a árvore é o teu momento terapêutico, quando tu vai se deslocar, que vai fazer isso uma vez por mês, uma vez por trimestre, que você sai, que se conecta com a natureza, que faz um ambiente, que vai lá e toma um chazinho, fechou. Mas o momento de crescimento é todo dia, é correria, é uma energia mais de foco, de execução, de fazer o que tem que acontecer. Então, por isso tem que ter maturidade para saber que não é só do jeitinho que eu quero, só na velocidadezinha que eu quero, ou só no tom de voz que eu quero. E a humildade para falar o seguinte, deixa eu baixar a orelha e escutar aquela outra mulher ali que tá 1 passo, 2, 3 na minha frente. E quantas vezes a gente não tem essa humildade e deixa passar oportunidades na nossa vida? Ah, não vou baixar a orelha, não. Isso acontece com os dois sexos, tá? Com o homem e com a mulher. Porque o homem, eu vejo que eu demorei para baixar a orelha para escutar o meu mentor. Não, porque eu sou um mentor há mais tempo do que o meu mentor, ou a gente tá ao mesmo tempo, ou porque eu já fiz mais eventos. E aí a gente acabou a discussão, tu sabe qual é a resposta, mas a gente acabou a discussão quando ele falou assim, ó, tu sabes faturar 400, 500 mil todos os meses? Isso lá atrás, quando eu comecei a ser mentorado por ele. Eu falei, não. Ele falou, então baixa a orelha e escuta. É essa a solução que tu queres? Eu falei, não é só essa, mas também essa. Ele falou, então baixa a orelha. Sabe que uma vez eu fui num psiquiatra, eu morei 7 anos em São Paulo, trabalhei lá com grandes empresas, e quando eu voltei para Criciúma, que era a cidade onde eu estava morando, era uma cidade pequena, e aí fui no psiquiatra. Confronto de identidade, isso muitos anos atrás. E o meu psiquiatra me ouviu, e depois ele virou para mim e falou, agora tu cala a boca, porque senão tu vai sair daqui do mesmo jeito que tu entrou. Uau. Porque se você só fala e você não escuta, você vai mudar como? O que adianta pagar um profissional para te dizer as coisas que você já sabe? Isso. Ou para te dizer o que você quer ouvir? Né? Então, muitas vezes,
ter um mentor, e hoje em dia eu acho incrível isso. Você poder ter um Meu mentor Deus. e escolher o teu mentor, Isso. né? Ou a tua Olha por que mentora. as coisas estão evoluindo mais rápido. Porque hoje você pode escolher o mentor que você Agora, se quiser. você não escutar, aí você cai naquela, né? No Então, vitimismo. eu tenho uma pessoa que eu acompanho e que ela me liga e fala coisas, e daí eu normalmente é um chacoalhão. Eu trabalho com cavalo, né? Então a gente fala que no cavalo é 2 tapas na cara e um chute no bucho. Nada feminino isso. Mas enfim, a vida para nós mulheres às vezes tem que ser assim mesmo. E daí eu falo, pare agora. Daí outro dia ela ainda riu e falou assim: agora eu só quero desabafar. Eu falei, tá bom, então desabafa que eu vou escutar. Mas depois a gente vai conversar. Porque senão vai continuar do mesmo jeito, E né? quantas vezes a gente tá aberto pra escutar isso, sabe? Pra tomar É um que pegão dói, desse. né? Dói. Dói. Outro dia que eu te falei um negócio no WhatsApp, e aí você me deu uma resposta, e eu falei, putz, respira. Respira, mulher tem isso, né? Respira porque ele tem razão. Dói, Claro. dói. E Mas assim, você vê, né? Antigamente não tínhamos mentores. Eu sou de uma época onde eu sempre gostava das mulheres mais velhas. sim. Então, as amizades com as mulheres mais velhas, e eu também admirava aquelas mulheres que eram elencadas, que para mim eram poder. Então, eu ficava querendo escutar e aprender, mas isso era a espreita. Não era ela me ensinando, era eu tentando pegar o que eu ia. Então, imagina hoje você poder ter alguém que você consegue dizer, não, essa pessoa consegue fazer o que eu não consigo. E Isso. poder ser ajudada, mas é incrível. E uma coisa que eu vejo, por exemplo, tá? A minha noiva, ela comprou 2 mentorias agora. E eu, quando a gente começou o relacionamento, no início eu ajudei o posicionamento dela. Tanto é que até hoje é o recorde de faturamento um mês depois da gente ter começado. Porque eu falei, ajusta isso, ajusta isso, ajusta isso. Ela, plum, tipo, triplicou o faturamento que ela fazia, assim, de 30 dias. E aí depois não deu mais certo. Por quê? Porque eu não sou o mentor dela. Eu sou o noivo. E aí eu indiquei, então agora vai contratar essa pessoa aqui. E aí ela foi lá e contratou. E aí tá ajudando. E aí agora a gente viu que precisa de outra coisa. Eu falei, então contrata aquela outra mentora lá. E aí fechou. Quando precisar algo pontual, eu digo, olha, tá aqui. Mas a minha relação com ela tem que ser de homem e mulher. Então, quer mentoria? Vamos comprar uma mentoria boa. A gente foi atrás de outras pessoas. E, inclusive, eu falei, nesse assunto aqui, você precisa de uma outra mulher. Porque eu não sei pensar em ciclos. Eu não sei. Pra mim, dia 1º, dia 7, dia 14, dia 21, dia 28 é tudo igual. E eu sei que pra mulher não. Daqui a pouco tá com TPM, daqui a pouco mudou, daqui a pouco tá me olhando diferente em casa. E muda. Eu falei, meu, então é o seguinte, então senta com uma outra mulher que já superou esse teu desafio e que ela vai te ajudar nessa superação. E acho que para mulheres mesmo isso é fundamental, essa questão de ter vários mentores, um mentor de cada área. Né? Então, eu quero vender, eu vou procurar um mentor de de venda, vendas. isso. Eu quero fazer um autoconhecimento, eu quero trabalhar minha identidade, saber quem eu sou, eu vou contratar alguém nessa área. Então, por isso que eu não acredito nessa terapia tradicional sozinha, isoladamente. Sim. Porque levaria muito tempo e para que um profissional pudesse fazer todo esse resultado, sabe? Tem uma outra coisa que concorda com o que a gente tá falando agora, que é um desafio que talvez, se eu tiver errado, tu me corrige, que está mais dentro das mulheres do que dos homens. E que eu vejo que tu supera isso muito bem, que é a necessidade de aprovação. Eu tenho mais mentoradas mulheres do que homens. E eu vejo que existe um determinado desafio. Eu não sei se é por todo um contexto que teve da nossa evolução, né, da civilização, como que aconteceu, mas, né, talvez uma exigência maior que foi colocada na mulher, não sei. E aí eu queria te ouvir, né, porque a mulher tem que estar bonita, ela tem que estar bem, ela tem que ser uma mãe super maravilhosa, e aí ela tem que ser uma empresária, porque agora ela também tem que ser uma mulher que empreende, ela também tem que ter o grupo das mulheres, ela também tem que fazer o pilates, a academia, fazer tudo. Então ela tem que dar conta de tudo, sabe? Então, eu acredito que se ela não tiver com tudo isso em dia, parece que ela não vai ser aprovada.
Tipo assim, ih, Mas não, é um pouco mais o profundo que 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 é? isso. Na verdade, a mulher já tem a necessidade de aprovação lá atrás, está no nosso inconsciente coletivo. Porque as mulheres serviam para servir o homem. Sim. Então a gente já tinha que ser aprovada por esse marido. A mulher era escolhida, ou a família escolhia o marido para ela, ou ela tinha que ser atraente para. Entende? Então Tá, isso já é lá tá atrás, então. lá atrás. Aí a gente cresce. Como que se educa? Vocês ainda não têm filhos, né? Não. Mas como que se educa um filho homem? Para ser corajoso. E eu falo isso muito no cavalo. Como se educa uma filha mulher? Para ser boazinha. Como que eu sei se eu sou boazinha? Se eu sou aprovada. Então, para que tu tenha um bom casamento, preciso ser boazinha. Para que eu tenha amigas, preciso ser boazinha. Para que eu consiga me relacionar na sociedade, eu preciso ser boazinha. Então, como que eu sei se eu sou boazinha? Se eu sou aprovada. Então, isso está muito arraigado lá Nossa. dentro da gente. E para te largar essa necessidade de aprovação, e isso é diário. Não pensa, não. Eu falo porque eu falo com propriedade. Eu falo com as minhas dores. Eu falo com as minhas dores de uma vida inteira e que continuam, porque eu continuo sendo mulher e ainda tenho o ciclo esse. E tem dia que eu tô lá, tem dia que eu tô aqui, respira. A diferença é que às vezes eu consigo. Na maior parte das vezes eu consigo respirar, dar um chacoalhão ou virar uma noite e deixa, né? Dorme que passa. Toma um banho, vou na praia, monto um cavalo. Mas essa necessidade de aprovação, ela é por isso. Então, por isso que tudo vem lá na identidade. Quando você sabe quem você é, você não precisa de aprovação. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Eu sei que eu sou boa. Não preciso que você diga que eu sou boa. A questão do elogio. Ai, todo mundo precisa ser validado com elogio. Eu nem gosto muito de elogio, na verdade. Então, tem um ditado que diz que quando você é movido por elogios, você vai cair na primeira crítica. Então, aquele tapa na cara, né? Tá errado. Não tá bom. Não. Eu sempre cresci com pessoas na minha volta, porque imagina, eu tenho um negócio faz 24 anos, então eu cresci com pessoas dizendo, tá errado, tá ruim. Nossa, essa palavra nem existe. Era nesse nível. E até hoje eu acho que essas pessoas foram as que mais me fizeram crescer. Então hoje eu não me importo. E pode parecer ruim, mas é libertador. É libertador. Porque se você não precisa agradar ninguém, você pode fazer o que você quiser, você pode agradar as pessoas livremente. Meu Deus. Então, se eu vou te agradar, é porque eu realmente quero te agradar. Não porque eu preciso te agradar, entende? Isso que tu falou agora, eu trouxe pra minha vida e foi transformador. Eu aprendi duas coisas. Aprendi uma coisa que são duas vertentes, que é não dar importância aos elogios e não dar importância às críticas. Esses dias eu recebi um elogio e ele entrou no ouvido e saiu no outro, mas aquele elogio eu precisava escutar, porque era algo que era um projeto importante da minha vida, que aquilo ali eu precisava ter um feedback, eu precisava entender aquilo. Aí eu precisei pedir pra pessoa repetir. Por quê? Porque quando tem o botãozinho, tipo antigamente, né, no aparelho de som, meus primeiros aparelhos de som era assim, tinha um botãozinho, um volumezinho assim, Vários ainda. isso, vários, né, de 0 a 10. Então o que eu fiz? Eu botei no 0 o elogio e botei no 0 o crítica. E quando eu recebi aquele elogio, eu falei, obrigado, e aí saí fora. E eu falei, não, mas isso aqui eu precisava escutar. Porque eu já tô curado, e isso não vai subir pro ego, isso não vai... Então voltei lá e subi o drive só pra escutar aquilo ali. E aí quando a pessoa escutou, eu falei, caraca, isso foi bem importante pra mim, pra eu escutar. Terminou, eu fui lá e zerei. Pra não continuar me influenciando. E eu faço isso com as críticas. Então vou lá e trago isso pro 0. Mas eu precisei primeiro tornar consciente disso, tomar essa decisão, andar com pessoas que também estão, se lixando pro elogio ou pra crítica. Isso muda o jogo. Isso muda a nossa vida. Eu aprendi muito essa postura quando eu comecei a fazer as imersões do Homem Inteiro, do Paulo Pimon. Então, quando o Paulo Pimon começou a trazer esse conteúdo, e que foi o nosso primeiro convidado do podcast aqui, o episódio número 1 com o Paulo, ele trouxe muito isso, assim, sabe? Do tipo, cara, foco, determinação, fazer o que tem que ser feito, independente de elogios, independente de críticas. Faça o que tem que ser feito. E pouca gente paga esse preço. E eu paguei esse preço e foi libertador.
Porque hoje, quando entra um hater, é claro que pode te incomodar, talvez por 1 minuto. E aí passou. Passou. E quando alguém vem e faz um elogio, normalmente, para não correr o risco de aquilo ali interferir negativamente ou ir pro ego, eu também zero. Então, são poucas vezes que eu trago isso pro consciente. E aquilo que tu trouxe me fez lembrar de tudo isso. Eu acho que isso tem muito a ver com você selecionar as pessoas que você ouve. Isso, Como eu tem disse. muito a Então, ver por isso também. que ter um mentor é importante e também ter poucas pessoas bem selecionadas como amigas, no nosso Cara, caso, como mulheres. Então, eu tenho amigas que são completamente diferentes de mim, uma das outras. E essas amigas estão no meu hall de sinal vermelho. Quando elas falam alguma coisa, elas me conhecem muito bem, então quando elas falam alguma coisa, eu paro para considerar a importância disso. Mas também é como tu falou, 2 minutos para isso. considerar, porque às vezes ela que tá de TPM, o problema é dela, Exato. não é meu. Sabe qual é um erro muito comum que a gente comete? Esses dias eu falei na última mentoria. Eu falei na última mentoria assim, ó. Cara, aquela pessoa lá abriu o vídeo comigo falando, Eduardo, eu fui lá essa semana, eu tomei café com fulana, tomei café com fulano, café com fulana, e elas deram ideia sobre o meu negócio, e aí agora eu tô confusa porque eu vi que... Eu falei, ei, peraí. Essa pessoa que tá te direcionando, ela já superou esses desafios? Ela estudou sobre isso? Ela tem prova real de que ela superou isso? De que ela sabe te ensinar sobre isso? Não. Então ela só tá piorando a tua vida. E você tá achando que aquele café é legal com a tua amiga. Eu até brinquei na live dizendo assim, ó, o teu amigo pipoqueiro. Estás aprendendo com teu amigo pipoqueiro. Nada contra o pipoqueiro, foi só pra brincar. Né? Dizendo assim, cara, estás aprendendo a fazer gestão de negócio com pipoqueiro, talvez não seja com ele. É claro que algum hater pode existir agora e me xingar. O que você tem contra o pipoqueiro? Tipo, nada, a pessoa não entendeu o recado que eu tô falando aqui. Né? Mas você que é inteligente entendeu. Então, tá, ali, escute de quem já passou. Escute quem já fez aquela jornada. Mas para as mulheres, isso é bem difícil. Para as mulheres, ter esse movimento, conseguir selecionar, conseguir se livrar dessa necessidade de aprovação é muito doloroso. Sim, é natural da mulher acolher, natural, né? Não, gente, vou entender, vou escutar. E tem misturado com isso um sentimento de rejeição, tem misturado essa questão de comunidade, o estar todo mundo junto, confraternizar. E aí é muito difícil para a mulher conseguir fazer essa seleção. Ela tem que estar muito forte. Agora, como que ela fica muito forte? Aí é o desafio. Porque geralmente pode ser o caminho que eu percorri, da dor. Tapa na cara da vida, criei 3 filhos, empresa a vida inteira, funcionário, quebra, empresa, separa, fica viúva, né? Recomeça. Então, geralmente vai ser na dor e muita dor. Então, poucas mulheres que eu conheço como referência de mulheres fortes, de mulheres que conseguem fazer, elas aprenderam no tapa na cara. Agora, precisa ser assim? Pode ser melhor, né? O tapa na cara vai acontecer de qualquer jeito, tem que estar preparado, mas a gente pode estar mais preparada, né? Ali atrás, alguns 5, 6 minutos pra trás dessa conversa, tu falou da mulher boazinha. Tu falou que a gente aprende a ser boazinha e tava numa conexão de aprovação. A mulher precisa dessa aprovação, então pra isso ela precisa ser uma boa mulher, ela precisa ser aceita, coisa e tal. Só que aí isso pode criar uma crença dentro da cabeça da mulher. Crença o que é? Tudo que eu acredito, só isso. E aí, se for uma coisa que você acredita que é bom, é uma crença positiva, né? Se é uma coisa ruim, é uma crença limitante. Por exemplo, eu creio que eu não posso ganhar mais que 10 mil reais. Então é uma crença que te limita, um exemplo, tá? Só pra gente organizar aqui e ficar todo na mesma página. Então quer dizer que é ruim ser uma mulher boazinha ou a mulher não precisa ser boazinha? Queria que tu contasse um pouquinho melhor sobre isso. Não. Podemos ser boazinhas. Eu também sou boazinha de vez em quando. É bom ser boazinha de vez em quando. Sim. Ser boazinha, essa analogia que a gente faz, é mais para brincar mesmo. Sim. Né? É porque ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém realmente é 100% bom ou 100% mal. Só que nós mulheres precisamos ser boazinha há muito tempo. Né? Então, é mais por esse viés. Por outro lado, ser muito boazinha prejudica muito a gente. Sim. Então, é mais por aí. Mais pelo viés de
Eu posso ser boazinha pra você, Eduardo? Posso. Quando? Quando isso não me ferir. Se pra eu ser boazinha pra você tiver doendo lá dentro e tiver me Entendi. ferindo e tiver me bloqueando e tiver me limitando, olha quantas variáveis. Então eu não posso ser boazinha pra você, porque primeiro eu vou ter que ser boazinha pra mim. E tá aí o problema. Então, esse boazinha entra um outro desafio, aprender a estabelecer limites. Com certeza. Com certeza. Então, se você se conhece, você sabe pra onde você vai, você sabe quem você é, e você sabe o que dói ou não, né? O que é bom ou não pra você, você precisa se posicionar. E daí a gente vai parar neste lugar de posicionamento, estabelecer limites. Estabelecer limites não é só dizer, olha, Eduardo, essa caneca pode ficar aqui, ela não pode passar pra cá. Não é só isso. Estabelecer limites é posicionamento. Às vezes é uma fala, às vezes é uma resposta, às vezes é uma falta de resposta. Então, posicionar-se tem a ver com tudo isso. E nós, mulheres, é claro que, para variar, temos mais problemas no posicionamento, porque a gente tem um look, a gente tem um cabelo, que eu, particularmente, desconto tudo no meu. Então, às vezes tá loira, às vezes tá morena, às vezes tá comprida, às vezes tá curto. Então, não dá para dizer, para fazer leitura de posicionamento pelo cabelo. Mas é tudo isso que vai entrar no meu posicionamento. Por isso que eu gosto da dinâmica que eu faço com os cavalos. E que no Supere, no nosso evento, a gente vai ter, porque é uma forma de tu mostrar para as mulheres isso tudo que eu tô falando, porque é tanta informação, né, Eduardo? Para ti que é homem, eu imagino que já seja um monte de informação, mas para quem é mulher, é muito mais, assim. Então, às vezes, você mostrar o que é posicionamento é mais difícil. Sim. É muito mais difícil. Às vezes, a mulher acha que ela se posiciona. Eu conheço. Conheço muitas mentoras, conheço muita gente na internet. Eu sou o tipo de mulher que não vejo TV, não vejo novela, não vejo nada que não esteja contribuindo para o meu crescimento pessoal. E isso quer dizer muito estudo e muita pesquisa de campo. Então, eu conheço muitas mulheres que, inclusive, estão faturando alto aí. E que tu olha e pensa, um posicionamento. Mas por uma fala, por uma conversa, por um detalhe que sai no meio, você olha e fala, isso é só uma fachada. Não, isso não é real. Isso é só uma fachada. E mulheres são campeãs de fachada. Nada que uma maquiagem, uma roupinha ou uma fala mais doce num dia, né? Não possa transparecer. Então, falar de posicionamento, Eduardo, às vezes é difícil. A gente precisa, para se posicionar, eu tenho a minha fachada, eu tenho a minha voz, eu tenho a altura dessa voz, eu tenho o meu corpo, eu tenho as minhas mãos, eu tenho um olhar, tenho Sim. tudo isso, assim. Então, por isso que é muito difícil. Quem é da televisão, aí de jornalismo, deve aprender a fazer tudo isso, olhar para todas essas câmeras, porque eu tô conversando contigo, eu tendo a ficar olhando para ti, entretida na conversa. Espero que muitas mulheres possam escutar essa nossa conversa e que possa tocar em alguma dor para que possa te ajudar, que seja um pouquinho, que você possa mudar uma coisinha só. Mas a tendência na conversa vai ser ficar na conversa. E isso tudo é posicionamento. Né? E tudo isso que tu falou, por onde que a gente poderia começar? O começar talvez estivesse no verbalizar ou não? Se a gente pudesse falar assim, um exercício prático para ela começar. Então, o desafio da semana é aprenda a dizer não. Sei lá, onde que a gente poderia dar um começo, um norte? Igual a gente teve o podcast, né? Hoje a gente tá gravando 2 podcasts bem importantes, né? O teu aqui e o do Eude, né? Lima, que falamos sobre vendas. Então, são os 2 próximos que estão aqui no ar. E a gente trouxe algumas práticas, assim, como que a gente vai vender, eu vou chamar essa pessoa, eu vou mandar um direct, e vou abordar, e vou pedir uma indicação, tipo, tá, beleza. E nesse posicionamento, né, a mulher que pode ser boazinha quando é pra ser, quando não é pra ser ela não vai ser, e tu deu vários exemplos pra nós aqui sobre como ela vai se posicionar, mas eu quero saber o desafio dessa semana, esse podcast ele vai pro ar agora no dia 25 de outubro de 2024 e aí a gente vai fazer um desafio, assim, essa última semana, né, quem estiver escutando a gente no YouTube ou no Spotify, essa mulher vai ter um desafio que a Bárbara vai ensinar, que é o quê?
Eu sou a louca das listas. Tá. Então, eu gosto muito de lista. E da lista do papel e caneta, né? Mas pode ser no celular também. Eu acho que, em primeiro lugar, ela precisa decidir. Tá. Não, eu não quero mais estar aqui nesse lugar. Eu quero melhorar. Eu quero explorar o meu potencial. Eu não quero mais ser feita de trouxa. Eu quero melhorar meu dedo podre. Eu quero ter um relacionamento melhor. Eu quero mudar de profissão. Enfim, uma lista. Uma lista com 5 coisas. 5 coisas que você... Eu gosto das 5 contra 5, que são 5 coisas que são importantes para você. Pode fazer ali uma lista com 5 coisas que são muito importantes para você. E 5 coisas que você não aceita, ou que você não vai aceitar mais, ou que te machuca. Olhando para a lista, tu vai conseguir realizar melhor isso, sabe? É um primeiro panorama, seria um primeiro panorama, né? Então, o primeiro é decidir. Decidir que quer mudar. Listar 5 coisas boas, 5 coisas que você quer, que são importantes, que são fundamentais para a tua vida, e 5 coisas que você não quer, que você não aceita mais, que te fazem mal, que tá doendo. Porque olhando para essas listas, você vai conseguir pensar para onde se movimentar. Mas, claro, que escolher a ambiência vai te ajudar muito, né? Então, eu acredito que listar vai fazer refletir, decidir vai dar um start e se movimentar para lugares aonde outras mulheres também estão decididas a mudar, para onde as mulheres vão te incentivar a olhar para essa tua lista olhar com cuidado mesmo. E, claro, saber que essa lista é tua e não dos outros. Porque muitas vezes eu já fiz muitas palestras em eventos, eu trabalhei muitos anos com qualidade de atendimento e a priori no meu trabalho sempre veio a apresentação pessoal, a comunicação, isso. E as pessoas elas têm dificuldade. Geralmente essa lista ela é uma necessidade do outro, não é dela. É você que quer. Vou usar um exemplo meu, pessoal. Quando meu marido faleceu, eu tinha um centro de equitação, os cavalos, a ecoterapia, todas as minhas coisas. E aí, por algum tempo, eu fiquei refletindo. O desejo desse lugar é meu ou era dele? Ou é meu porque eu não quero decepcionar ele? Ou é meu porque eu quero dar sequência no que é dele? Olha como tem Sim. ele. E eu levei bastante tempo para tirar isso daqui, para poder dizer, não, hoje eu sou a Bárbara, tenho um cavalo na minha vida, o meu negócio gira em torno de cavalo, sim, mas é por mim. Esse aqui é o meu desejo e não do outro. E para isso, é claro que a gente precisa de ajuda, né? E se essa mulher, inclusive, quiser contar com o teu apoio, ela poderia mandar algum desafio no teu direct até para ela compartilhar isso contigo ou não? Claro! Em qual Eu arroba? adoraria receber a lista. Qual arroba? Eu adoraria receber a lista, porque mulher tem muito isso, né? Se eu me comprometo com a Isso, outra, é bem com essa a o ideia. outro, eu vou fazer. Então, pode chamar lá no meu arroba do Supere, Tá. supere.mulheres. E me Arroba mandar a lista. supere.mulheres. Isso. Supere.mulheres. Isso. E aí vai lá e manda a lista de 5 Manda coisas. uma fotinho da lista Isso. mesmo, ou então um print. E aí vai ficar num compromisso de vocês duas, né? É algo fechado entre vocês. E que aí, quem sabe, comece mais uma jornada vocês em conjunto. E claro que ela pode até ganhar um presente. Opa, aí, gostei. Muito Mulheres bom. adoram presentes, né? Então, quem sabe quem me mandar essa lista vai receber uma surpresa. Gostei. Porque mulheres também gostam de compromisso, né? Sim. Bárbara, falando em compromisso, em conectar mulher com mulher, né? Em presente, em lista, tu vai entregar tudo isso e muito mais num evento presencial. Que vão rolar algumas edições, né? Agora, nessa gravação do podcast, a gente vai falar sobre uma delas, mas a gente, em breve, né? Você que vai estar seguindo lá, @supere.mulheres, vai saber toda a grade. Mas a gente vai ter agora, no início de novembro de 2024, em Criciúma, uma edição do Supere. É isso? Então, conta para as mulheres que estão nos assistindo aqui
o que que vai acontecer, aonde que vai rolar e por que que ela deve se conectar contigo lá. Então, o Supere vai acontecer no dia 9 de novembro, em Criciúma. Vai ser um dia de imersão. Vai ser incrível. As mulheres vão realmente sair de lá transformadas. Não vai ser só uma imersão qualquer. Vai ser um evento aberto, né? A céu aberto. Então, a gente vai estar no meio da natureza. São 5 hectares de pasto no meio de Criciúma, do concreto, aonde as pessoas vão poder se libertar. E claro, a gente vai ter cavalos, que tem tudo a ver com o meu trabalho. A gente vai ter a Sabrina, que é uma psicóloga maravilhosa, trabalhando com a bagagem dessa mulher, porque você pode decidir, você pode fazer a sua parte, mas com ajuda fica mais fácil. Vai ter o Eduardo. O Eduardo vai falar também sobre como monetizar esse propósito, porque sim, a gente precisa também ter uma liberdade financeira, então vai ser um dia de transformação. Vai começar às 9 da manhã e a gente vai sair de lá só às 6 da tarde transformada. Vai ser incrível, eu tô muito ansiosa. É exclusivamente para mulheres. É um evento para mulheres. Beleza. E essa mulher... O Eduardo e o pessoal do staff. Aí a gente pode ir lá. Os maridos, quem sabe, pode ser convidado assim para dar uma passadinha, né? Mas o evento é para mulheres. Esse. Ela vai resolver algumas questões, né? Na minha palestra, por exemplo, a gente vai falar sobre monetizar o talento. Falou sobre deixar a bagagem para trás com a Sabrina. E também o que ela pode esperar. Eu quero reforçar, já falou, mas eu quero deixar mais evidente para quem está nos assistindo aqui. O que ela pode aprender lá contigo? Ela vai aprender a dizer não, ela vai aprender a se priorizar, ela vai aprender a ter um relacionamento mais saudável. Tipo, quais são, sei lá, talvez 3 coisas que ela vai assim, cara, nesse evento eu vou lá e vou me conectar e eu vou sair melhor no quê? Assim, deixa mais forte isso para nós. A gente vai pegar no como. Ela vai aprender como. Como se conectar com ela mesma, com a essência dela, com quem ela é, com a identidade dela. Ela vai aprender como se livrar das coisas que ela precisa se livrar para conseguir atingir o propósito dela. E ela vai aprender como se posicionar para ter relacionamentos saudáveis e que valham a pena realmente. Eu vi que tem uma frase lá no teu evento que tá escrito assim, ó. Como é que é? Mulher boazinha... Não é o mulher boazinha, eu queria falar o outro. Mulher boazinha atrai gente tóxica. Eu vi que tem essa frase, tá lá. Isso é verdade, essa afirmação? Eu adorei essa frase, porque é muito real, é muito real. Quem é bonzinho, sempre... É impressionante, parece que as pessoas tóxicas, elas se alimentam de quem é bonzinho, né? Então, ser muito boazinha não é bom, não. Atrai, sim. Então, das duas, ou você se posiciona e não seja tão boazinha para nem atrair, ou então, quando atrair, tem que ser a toque de caixa aí para poder desviar do caminho, né? Não que seja a mesma coisa ser boazinho com ser inocente, mas muitas vezes pode estar perto essa relação. E aí eu costumo dizer que inocência é qualidade de criança. Inocência é qualidade de criança. Então quando tu olha uma criança, tu fala assim, nossa, que inocente, foi lá, fez aquilo, é lindo. É uma criança que não contaminou ainda a visão sobre aquilo. Mas numa visão de adulto, o adulto não pode ser inocente. O adulto tem que saber aonde que tem um risco, aonde que tem um tóxico aqui na minha frente, aonde que existe um perigo para minha família, aonde que tem um negócio que pode me falir. Então, essa inocência é uma qualidade de criança. Então, nós como adultos, a gente tem que saber, sim, identificar o risco, identificar o perigo, onde é que está o tóxico e aprender a me posicionar, aprender a dizer não e falar, aqui eu não quero, aqui eu não vou, aqui eu não permito mais. Né? Ou não permito nem chegar, ou se já chegou e agora eu tomei a consciência, não permito mais. E a recorrência na tua fala é o fundamental, que é aprender, aprender, aprender e aprender de novo. Aprender quem eu sou, aprender para onde eu vou, aprender quem vai comigo, aprender quem não vai. E aprender quem tá me olhando com olhos de segundas intenções. E isso a gente tem para tudo, né? Então, aprender. Precisa aprender. Não dá mais para dizer, mas eu não sabia. Eu já passei por isso nos negócios. Uma vez sentei numa mesa de um advogado e falei, mas eu não sabia. Ele falou, você nunca mais faça o que você não sabe. Eu tive que pagar igual. Então, aprender.
precisamos aprender. Isso, muito bom. E o que esperar depois de Criciúma? Será que vem outras edições aí? Sim, como é que vai ser? Será que tem mais em Santa Catarina, Floripa, Balneário? Tá pensando em algo Vem muitas novidades, mas legal? agora a gente vai focar nessa, Tá, como diz o meu mentor. uma por uma. Vou deixar só Legal. o spoiler, assim, mas vem mais em breve. Não dá para deixar passar, né? Eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia tão grande de transformação que a gente não vai parar. E eu Sim. sou bem ambiciosa. Então, eu não acredito que eu tenha me ferrado tanto nessa vida, se não for para ensinar muitas mulheres a não se ferrar também. Exato. E para superar cada desafio, né? Sim, sim, e tudo é superação. E o supere veio muito por isso. Supere. As mulheres precisam superar o que passou. E todos os dias a gente precisa aprender a superar novamente. Porque a vida não é um algodão doce, né? Não, Vai mas ter ela pode ser problema, mas ela pode ser maravilhosa. Ela maravilhosa. pode ser maravilhosa Se aprender se a gente superar. superar. É É isso isso, aí. muito bom. Muito bom. Então tá, que papo bom, já batendo quase uma hora aqui, 50 minutos, então a gente já vai caminhando, né, para essa reta final. Eu quero de novo colocar na tela, quem tá assistindo a gente no YouTube, ou escutando, né, no Spotify, a geração de conteúdo é no meu Instagram, que é @eduardoarrudaoficial, e no da Bárbara, focado no @supere.mulheres. Vai estar aqui na tela para você assistir. Se você está no YouTube, né, no Spotify, você escuta, presta atenção e vai lá e já segue a gente, tá? A gente está gravando aqui no estúdio do MCast, estúdio, @MCast Studio. Se você deseja gravar o seu podcast, né, na região da Grande Florianópolis, esse é o seu ambiente. Olha só que legal você fazer a sua gravação aqui. Então, reforço que podcast Propósito, ele nasceu para falar sobre propósito, para dar potência e voz para o teu propósito para pessoas que eu me conecto de verdade, que são meus alunos, né, meus mentorados, meus mentores, meus parceiros de negócio. 99% das vezes vai ser essa galera aqui para a gente manter a ambiência alta, a frequência alta. Então quero agradecer, vou devolver para a Bárbara para ela dar o recado final, fazer convite, fazer pitch, fazer o que ela quiser aqui, a última chamada para vocês, mas quero agradecer a tua presença, você veio hoje de outra cidade exclusivamente aqui para o nosso podcast, então obrigado por se deslocar, por dar importância para essa nossa conversa, por gerar valor para as pessoas que estão aqui nos escutando a partir, tanto faz do Instagram, do YouTube, Spotify, onde que vai parar esse conteúdo, transformando a vida de outras mulheres através da superação. Por que isso? Porque problema vem e vem toda hora. Aí tem dois tipos de pessoas, né? As que ficam abraçadas no problema e as que olham para a solução e para essa superação. E você é um caminho de superação, né, de inspiração para a superação dos problemas dessas pessoas, dessas mulheres em específico. Então, parabéns pelo teu propósito, pelo teu movimento. Tu faz acontecer e eu gosto de gente assim, né? Então me conecto muito contigo, porque quando eu falo, tu normalmente já tá fazendo, já tá ajustando, tá mudando, né? Então, precisa de pouco puxão de orelha. Isso é muito bom, porque é bem melhor puxar uma pessoa do que empurrar. Né? Eu como mentor e como líder, meu Deus, quando eu me conecto com alguém, eu preciso empurrar, eu já logo vou reler o contrato e vejo como é que eu cancelo esse contrato. E quando tem uma pessoa que eu preciso puxar, eu já penso assim, ó, como é que eu vou fazer para dar uma recompensa maior ainda para essa pessoa? Porque é isso, é muito melhor ter que puxar alguém do que ter que empurrar alguém. Então, parabéns por ser uma pessoa que eu preciso puxar às vezes um pouco, porque tá ali, já vou fazer isso, bem melhor assim, do que ter, então, por que não fez, por que não convidou, porque, nossa, Quer fazer tudo. né? Então é isso aí, parabéns, obrigado por estar aqui fazendo parte desse nosso movimento, né? Conectado num propósito verdadeiro. E a palavra está contigo para encerrar o recado que você quiser. Eu tenho muito a agradecer pelo espaço, Eduardo. Para mim é fundamental estar fazendo parte desse teu time. Tá sendo incrível. E eu espero que a gente possa tocar algumas mulheres, muitas mulheres de preferência, que elas possam mudar um pouquinho hoje para ser melhor amanhã. Espero que elas consigam decidir, tomar essa decisão de mudar os rumos. A gente não precisa continuar vivendo a vida que a gente vivia, a gente pode superar, a gente pode deixar para trás, a gente pode continuar ou a gente pode recomeçar também quantas vezes a gente precisar. E eu quero convidar essas mulheres que decidirem
mudar de vida, que precisam de uma ambiência, que precisam de um empurrãozinho, ou então de um puxãozinho também, pode ser, usando a tua fala, para estar com a gente no dia 9 de novembro, lá em Criciúma. Entra lá no nosso @, ali no supere.mulheres, acho que vai estar aqui em algum lugar. Segue o nosso Insta, lá eu tô sempre dando dicas de superação, mesmo quem não puder ir no evento e quiser acompanhar lá, a gente está sempre falando do nosso desafio de todos os dias, né? Mas claro que eu vou adorar receber vocês no dia 9 de novembro, no Supere, em Criciúma, para sair de lá realmente outra mulher. E quem mandar a lista lá, no direct, no Instagram, vai com certeza ter um presente muito especial. Uau, muito bom. Esse foi o nosso podcast, episódio número 24. Vai para o ar agora, ainda em outubro de 2024, também com a doutora Bárbara Zanata. Obrigado, valeu!